Bom dia! A semana passada estivemos a falar de Estado Social local. Percebemos que ele estava sobretudo nos transportes e na habitação. Hoje vamos ver como é que ele se concretiza em Lisboa. E porquê Lisboa? É o maior concelho do país. Em população tem 550 mil habitantes. Tem também o orçamento mais alto, de longe. Anda já ultrapassou os 1.300 milhões de euros. Mas a questão é a área metropolitana. E Lisboa exerce uma enorme centralidade na área metropolitana. É bom lembrar que 2 em cada 3 empregos no concelho de Lisboa são ocupados por pessoas que vivem fora, pessoas que vivem noutros concelhos da área metropolitana. E todos os dias da semana, claro, portanto, de segunda a sexta-feira, o número de carros em circulação dentro de Lisboa triplica. Portanto, as pessoas entram de manhã para vir trabalhar e depois, ao final do dia, saem, voltam a sair, porque não conseguem viver e trabalhar no mesmo concelho. Portanto, a área metropolitana de Lisboa já tem perto de 3 milhões de habitantes. Já não são os 550 mil. Ou seja, perto de 30% da população portuguesa é afetada, direta ou indiretamente, pelas políticas de transportes e de habitação que são decididas na Câmara Municipal de Lisboa. Eu não vou fazer uma descrição exaustiva das políticas de transportes e de habitação, mas vou falar dos pontos mais definidores, dos pontos em que estas políticas contrariam a esquerda. Os transportes, a política mais visível é que a Câmara paga o passe às pessoas que têm mais de 65 anos e aos estudantes até aos 23 anos. Mas há mais a dizer em matéria de transportes e, quanto a mim, o principal é que acabou a guerra aberta contra os carros particulares. Isto é importantíssimo porque as pessoas têm carro, as pessoas andam de carro. Mas então que políticas são essas? Parques navegantes. Alguns já foram inaugurados, são 7 parques que vão totalizar à volta de 2.000 lugares de estacionamento e que serão gratuitos durante um certo período para quem tenha o passe navegante. Aumentar em número e em área o estacionamento exclusivo para residentes. Contrariar a chamada caça à multa da EML. As multas não são e não podem ser vistas como uma fonte de rendimento. Os bloqueadores, aquelas geringonças amarelas que eles aplicam nas rodas dos carros, em zonas tarifadas já reduziram quase de 90%. As reclamações contra a AML baixaram 30%. Mas a ideia principal, como diz o vereador que tem este pelouro, é desafiar dogmas. E que dogmas é que são estes? Por exemplo, é preciso construir cada vez mais e sempre cada vez mais ciclovias. Não é verdade. Às vezes é preciso remover, como se fez na Avenida de Berna. Ou, outro exemplo, é preciso baixar a velocidade dos carros em toda a cidade. Não, nem sempre é verdade. Às vezes é preciso aumentar a velocidade, como na Avenida Lusíada e na Avenida Padre Cruz, onde já está a ser estudado com a autoridade dos transportes esse aumento de velocidade. Salvo erro, de 50 para 80 km por hora. Passando à habitação. Quando este executivo entrou em funções, havia à volta de 2.000 casas vazias, desocupadas, devolutas, pertencentes à Câmara. Portanto, cerca de 1.600 da Gebaldis, mais à volta de 400 em património disperso. Já foram reabilitadas cerca de 1.000 dessas casas e foram entregues chaves a cerca de 200, mais de 200 famílias. 250 milhões de euros no orçamento da Câmara para melhoria e aumento do número de casas. Portanto, a ideia é destinar património municipal para ser usado ou convertido em habitação. E, especificamente para a classe média, os programas de renda acessível e o subsídio às rendas. Eles estabelecem alguns critérios, entre os quais o de rendimento. As pessoas têm que receber pelo menos o ordenado mínimo e, no máximo, 35 mil euros por ano se for uma família monoparental ou 45 mil euros por ano se for um casal.
mais 5.000 euros por cada criança ou por cada dependente. Portanto, nestes casos, a Câmara Municipal de Lisboa contribui com um subsídio de 1/3 do valor da renda para quem tenha despesas com a renda superiores a 1/3 do seu rendimento. Neste momento, a Câmara já está a ajudar neste programa mais de 800 famílias. Portanto, também na habitação, a ideia é ter políticas diversificadas, portanto, que permitam corrigir erros. Isto é o contrário do fanatismo. O fanatismo concentra tudo numa única política. Ou seja, em matéria de transportes e de habitação, que é o Estado Social Local em Lisboa, a orientação mais marcante é rejeitar o fanatismo. Portanto, hoje ficamos por aqui. Obrigada e até ao próximo domingo.